Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje nós vamos falar sobre o livro Da Janela ao Monte, da pastora Helena Tanuri. Da Janela ao Monte é um livro biográfico, então a Helena Tanuri vai contar a história dela, como a família dela se converteu ao cristianismo e também vai contar a história pessoal dela no Diante do Trono. A Helena Tanuri, ela fez parte do Diante do Trono durante seus 13 primeiros anos. E é aqui ela vai contar essa história também, um pouquinho de pano de fundo, principalmente as marcas que o Ministério Diante do Trono deixou nela. E aí você vai ver realmente que o livro é biográfico, porque vai ter algumas fotinhos aqui que nós vamos encontrar, que vai fazer parte dessa história. Então ela vai falar sobre infância, ela vai falar sobre como foi crescer na igreja e depois que ela saiu também. Esse livro vai contar do nascimento dela até quando ela lançou esse livro, que foi o ano de 2013. Então, e aí, para quem gosta e admira a Helena Tanuri, esse livro ele é bom sim. Esse livro é um livro muito simples. Simples porque você vai ter a história dela e aí você não vai ter muita coisa assim profunda falando sobre o cristianismo. O que ela quer falar mesmo é contar a história de vida dela, como ela foi resgatada dentro da própria igreja. Isso é muito interessante. E aqui no livro ela vai falar sobre alguns temas que aconteceram com ela. O primeiro, ela vai falar do abuso. Ela sofria um abuso por parte de um tio, então ela vai falar como é que foi esse processo de superar o abuso e também como é que foi viver isso mesmo sendo uma criança. O segundo, muito importante, ela vai falar que ela passou por um processo de libertação. Mesmo estando na igreja, mesmo indo à igreja, ela não se sentia cristã o suficiente. E ela vai falar sobre essa guerra espiritual que ela passou. E nessa história dela, ela vai fazer um comparativo dela com o jovem Eutico. E quem é o Eutico? O Eutico é um jovem que vai aparecer ali no livro de Atos. E aí, para você poder entender, eu vou ler o que diz Atos sobre esse jovem. Diz assim, em Atos 20, eu vou ler a partir do verso 7. No sábado à noite, nós nos reunimos com os irmãos para partir o pão. Paulo falou nessa reunião e continuou falando até meia-noite, pois ia viajar no dia seguinte. Havia muitas lamparinas acesas na sala, onde nós estávamos reunidos, a qual ficava no terceiro andar da casa. Um moço, chamado Eutico, estava sentado numa janela. E como Paulo continuou falando durante muito tempo, o sono do moço foi aumentando. De repente, ele dormiu e caiu da janela. Quando levantaram, estava morto. Então, Paulo desceu, abaixou-se, abraçou o moço e disse: "Não se assustem, pois ele está vivo." Em seguida, Paulo subiu de novo, partiu o pão e comeu. Falou ainda há muito tempo, até de manhã, e depois foi embora. E aí você consegue compreender o que simboliza a capa. É como se fosse a Helena nessa janela, fazendo uma alusão ou se comparando ao jovem Eutico. E essa parte do livro que eu acho interessante. A Helena Tanuri vai dizer que em um certo ponto da vida dela, ela estava nessa janela. E essa alusão que ela vai fazer, ela vai dizer que ela estava dentro da igreja, sim, ela estava ali participando das coisas, ela estava ali envolvida, mas também estava à beira da janela, olhando para fora, sendo seduzida pela luz e pela luz do mundo, vamos dizer assim. Então ela estava no meio fio, ela estava nem cá e nem lá, estava no meio, sem nenhum posicionamento. Então isso que eu achei muito interessante, falar sobre essa vida cristã, que ela pode acontecer sim, mas ela não é profunda, ela não tem raízes. E aí tem um ponto dessa parte da história dela que ela vai dizer uma coisa. "Mas um dia me assentei à janela, assim como Eutico. Esperava poder desfrutar da luminosidade e segurança dos átrios do Senhor e também dar uma olhadela inocente entre aspas, no movimento externo. Certamente aquele jovem cheio de boas intenções não imaginou que aquele lugar onde estava sentado significaria sua queda. Assim como Eutico, eu também me imaginei. Quando me sentei na janela, estava com 16 anos. Vieram a sedução pelo frescor da noite, entre aspas, e a tensão dividida entre a igreja e o mundo. Eu continuava frequentando a igreja, envolvida com muitas atividades, levando aparentemente uma vida tranquila." E aí ela vai falando sobre essa vida que ela tinha, até o dia em que ela vai entrar no Diante do Trono. E aí ela vai passar por um processo que vai transformar a vida dela. E aqui esse é um ponto do livro que eu acho muito legal, dessa transformação
dessa nova vida que ela encontrou depois de passar por todo esse processo. Alguns pontos negativos que eu acho do livro. Eu acho que esse livro poderia ser muito mais profundo, contar muito mais a história, não só da Helena, a vivência nela no Diante do Trono, que foi aonde é que ela foi reconhecida, aonde ela foi conhecida também. Então eu acho que faltou um pouquinho mais de riquezas, de detalhes, de riqueza na escrita. Esse é o único livro dela que eu acho assim meio superficial. Superficial em comparação aos outros livros que você vai ter dela, que vai ter um conteúdo muito mais rico. Eu acho que ela deveria ter aproveitado um pouquinho mais de falar a história dela, ajuntando um conteúdo mais rico. Mas eu entendo a proposta do livro de ser uma coisa muito mais pessoal. O segundo ponto que eu acho assim muito perigoso desse livro, perigoso em que sentido? No sentido de você pegar uma história e tentar reproduzir isso para todo mundo. Ou seja, não é porque ela passou por esse processo que todo mundo tem que passar e que todo mundo tem que fazer a mesma história acontecer. Então, esse é um dos problemas que eu acho do cristianismo, é pegar uma coisa que deu certo ali e a gente tentar reproduzir como se fosse pra gente, sendo que cada caso é um caso, cada pessoa tem a sua história, cada pessoa tem sim a sua individualidade. Então, pegar esse processo transformador que ela teve e aí a gente meio que padronizar para todo mundo, eu acho um perigo. Tanto é que ela ficou conhecida por isso, por fazer esses seminários de libertação. E eu entendo que sim, você ser um agente de transformação é uma coisa. Agora, você querer empacotar para que todo mundo seja a mesma coisa e tenha a mesma história, eu acho isso um pouquinho perigoso. Principalmente no cristianismo. Mas enfim, é um livro muito bom de ler, por conta da história dela, da vivência dela, de como ela venceu os traumas dela, de como ela superou tudo isso com a ajuda da fé e do cristianismo. É muito bom, eu gostei demais, mas eu prefiro ouvir ela falar porque fica muito mais engraçado. Quando eu fiz alguns períodos na universidade, artes, e eu tive uma aula de cerâmica e a professora fez exatamente isso que a Ana descreveu ontem. Pega o rolo, põe um bolo de cerâmica, abre a massa, e eu abri a massa. Agora você pega uma faquinha e vai talhando a massa, assim. Aí ai, que coisa chata, coisa cansativa. Tá, agora é na horizontal. Tá bom. Na horizontal. E à medida que você fazia isso, você escutava uns barulhinhos na lâmina. Parar uma pedrinha. Outra pedrinha. E assim, muitas pedrinhas vieram à tona. Aí beleza, acabou, graças a Deus, meu braço já estava doendo. Começa tudo de novo. Amassei, beleza, agora já vou começar. Não, agora vira a massa. O quê? Ah não, professora, eu com meu entusiasmo. Ah não, professora, isso cansa. Imagina se Deus tivesse o meu entusiasmo. O que ia ter de barro, de vaso pela metade aí, não está escrito, né? Aí virou, e foi lá eu de novo. Mas eu vi, gente, que a quantidade de pedrinha era uma coisa impressionante. Mas até então não tinha caído a ficha. Eu perguntei para a professora, por que tem que fazer isso? Tem que fazer isso, isso é essencial. Eu quero fazer um vaso mais rústico. Ela falou assim, Helena, se você não tiver esse trabalho, quando esse vaso for a altas temperaturas, ele vai explodir. Ela, uma única pedrinha dessa e uma pequena bolha de ar que fica dentro da massa pode explodir o vaso. Aí o Espírito Santo, entendeu? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir, não deixe de comentar, não deixe de falar o que você achou sobre o livro. Eu pretendo trazer mais frequentemente algumas resenhas cristãs. E eu prometo trazer, nem que seja pelo menos uma vez no mês, um livro cristão. E eu espero você numa próxima. Um abraço e até mais.